Olá, vamos para a quinta lição do Antaŭkurso de Esperanto. Como vocês já têm seguido as lições anteriores, vocês poderão ver nessa lição um fato muito interessante, que é onde a gente vai finalizar e dar uma ideia geral de como o Esperanto está, né? O interessante nessa lição é que a gente vai ter uma visão mais completa de toda a situação moderna do Esperanto, bem como a gente vai verificar como o Esperanto tem desenvolvido e tem chegado nos dias atuais a uma condição de maturação grande do idioma. Então vamos lá. Esse Antaucurso de Esperanto é uma preparação para os cursos básicos do programa Miamico. Então, o que vocês estão vendo simplesmente é uma preparação inicial motivadora e que multiplicadora de alunos que queiram estudar o Esperanto de uma forma mais profunda. Muito bem. Então, vamos lá. Então vamos primeiro aos fatos atuais da literatura esperantista, que é muito interessante que a gente veja tudo isso, né? Então, existe uma florescente tradição literária no Esperanto que é reconhecida hoje pelo Clube Internacional PEN de Escritores e que aceitou filiar os esperantistas a partir do sexto congresso, 60º congresso de Esperanto em setembro de 1993. Desde então, o Esperanto como língua pertence ao PEN, né? Esse grande clube internacional de escritores. Os autores em Esperanto mais notáveis na atualidade incluem os romancistas Trevor Steele da Austrália, Istvan Nemer da Hungria, Spomenka Stimac da Croácia e os poetas William Ode, esse já falecido agora, e o Mihail Gisplin, Abel Montgut da Catalunha, os ensaístas e tradutores Probal Dasgupta da Índia, Fernando Diego da Venezuela e Kurisu Kei do Japão. William Ode, que faleceu, né? Em 1999-2000, ele foi o nível de literatura dele é tão grande que ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura por causa das suas contribuições à poesia, né? O Esperanto tem várias, muitíssimas traduções. Traduz para o Esperanto coisas que valham a pena nos idiomas nacionais, como O Velho e o Mar, de Hemingway, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, Cem Anos de Solidão, de Garcia Marques, Rubaiyat, de Omar Khayyam, O Tambor de Graz, O Livro das Maravilhas, de Marco Polo, A Grande Saga da Família Kaohsiung da China, né? Sonho da Casa Vermelha. E para crianças tem Asterix, Urso Puff, o Tintim, todos em Esperanto. E existe a famosa obra infantil, né? Stulvelpeter, que é Pedro de cabelo espetado, né? E a sueca é Pipi Strumpolonga. São obras não muito conhecidas de brasileiros, mas, de qualquer forma, tudo isso vem da literatura nacional para o Esperanto devido à qualidade dessas obras, né? Por exemplo, as obras do livro de Muminvinvalo, do célebre autor finlandês Tove Jansson, bem como a série Oz, de Frank Baum. Muita dessa literatura já é totalmente disponível na internet, como vocês poderão ver nesse link. Esse link tem ver quais são as principais obras que estão em Esperanto. Vocês podem usufruir dessas obras aqui e são infinitas, muitas obras. Muito bem.
Há traduções feitas a partir do Esperanto para outros idiomas, como Masquerado Circa la Morto, né? Um baile de máscaras em torno da morte, que foi editado em 1965 por Tivadar Soros, que é o pai do mega investidor Jorge Soros. Ele conta a experiência de sua família durante a ocupação nazista em Budapeste. Essa obra foi editada em inglês na Inglaterra em 2000, nos Estados Unidos 2001 e posteriormente ela foi traduzida para o russo, alemão e turco, tudo através do Esperanto, né? O teatro e cinema. São incontáveis as obras de teatro e cinema. São peças de dramaturgos tão diversos como Goldoni, Ionesco, Shakespeare, Alain Ayckbourg foram apresentadas nos últimos anos em Esperanto, durante os congressos esperantistas mundiais, que são verdadeiros festivais culturais, né? Há traduções em Esperanto de muitos dramas de Shakespeare. Uma recente apresentação, por exemplo, em Esperanto foi do Rei Lear em Hanoi, no Vietnã, com atores locais do Vietnã. É muito interessante essa translação cultural que existe através do Esperanto, né? Por exemplo, a gente vai conhecer algumas obras interessantes, como O Grande Ditador, né, no cinema, né, que ele usou nesse grande filme de Chaplin, foi usado cartazes, todos eles estavam em Esperanto, nos cenários do filme, né? Já dando uma referência ao grande valor cultural do Esperanto e como vetor, né, de paz e harmonia entre os povos. Muito interessante esse longa-metragem, vale a pena ver Chaplin. Tem uma obra digna de exceção que é o Incubus. É uma obra típica do cinema de ficção, tipicamente de vampiros e tudo mais. E o William Shatner, do famoso, né, ator aí de, de, de ficção também, né? Um filme que é totalmente em Esperanto, esse filme Incubus. Vocês poderão vê-lo aqui na internet, basta clicar no item, vocês vão saber. E o William Shatner, para aqueles que não conhecem, né? Aquele do Star Trek, famoso, né? Era o Capitão Kirk do Star Trek. Muito bem. Em 2021 foi lançado o filme Monster Hunter, com 3 personagens de origem brasileira, japonesa e alemã que falam em Esperanto. É muito interessante como o Esperanto tem sido utilizado como uma mensagem de intercompreensão entre povos, entre nações, através de uma língua neutra, né? Isso é importante, esse valor. Rádio e televisão, isso é tradicional, existem várias emissoras que, ao longo de toda a história do Esperanto, onde o rádio era muito importante, e ainda na atualidade, como na Áustria, no Brasil, na China, essa Rádio China é diária transmissões em Esperanto, né? Cuba também tem uma programação tradicional, Estônia, Hungria, Itália, Polônia. Na Itália, em particular, nós temos a Rádio Vaticana, que é do Vaticano, né? Que transmite dois programas semanais em Esperanto, agora só na internet. Alguns programas podem ser captados via internet, né? E com isso vocês poderão ir a esse link onde mostram todas as rádios de internet que estão transmitindo hoje em Esperanto. É sempre atualizado esse sitezinho aqui. E na televisão, sim, cursos de Esperanto, como esse do MASE da BBC, que foi apresentado na TV polonesa, por exemplo. Esse curso que é o MASE Engodolando. Engondolando. Muito bem. Então, temos outros fatos
de internet, muito importantes hoje, principalmente, né? As redes sociais se tornaram fundamentais, em especial o WhatsApp e o Facebook, tem muita coisa em Esperanto, mas os outros também. O Skype teve a sua função, e isso em função do período da evolução da internet. Os esperantistas hoje crescem em torno desse grande veículo que é bem próximo à ideia do Esperanto em si. Existem centenas e centenas de listas de discussão em Esperanto que tratam assuntos diversos, onde que você poderá ver milhares de listas, e tudo já bem catalogado, e aonde estão algumas terminando, outras começando, feito no Brasil. O nosso trabalho dentro do Esperanto é, teve uma das primeiras listas de discussões mais estáveis por mais de 20 anos, que foi o VEC, né? Virtuala Klubo de Esperanto, que permaneceu até alguns poucos anos atrás, antes do Yahoo terminar com todas as suas listas de discussão. E hoje tudo no Google ainda é possível ter lista de discussão. Mas hoje o grande lance são os WhatsApp, né? E a gente, além do WhatsApp, a gente tem Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e páginas da internet que somam milhões de páginas, milhões e milhões de páginas em Esperanto, sendo que o Virtual Esperanto Biblioteco lista a digitação de livros em qualquer mecanismo da rede. Olha bem, se vocês forem nessa página, atualmente está desatualizada, mas se buscar por essa página na rede, a gente encontra milhares de literaturas que estão sendo trazidas para o Esperanto. Agora, é digno de nota na internet o Wikipedia, né? O Wikipedia se tornou uma grande obra. E o Esperanto foi uma das primeiras línguas do Wikipedia, né? Hoje nós temos aí o Wikipedia com quase 300 mil artigos em Esperanto, né? Com 300, quase 400 redatores ativos, e traz textos maravilhosos do dia a dia do Esperanto, que é muito interessante. Temos aí dicionários, uma fartura incrível de material didático e de consulta e de escrita, né? Nós temos o Revo, que é um dicionário muito bom, né? Então, é um dicionário onde que você tem todas as possibilidades, além dele trazer tradução em todos os idiomas possíveis, né? Inclusive em português, que é Babili, Tagarelar, então tem o Retavortaro, né? Muito moderno, muito bom. Além disso, tem o tradicional PIV. O PIV é um dicionário fantástico, ele vem sendo trabalhado desde 1930, e o Revo desde a década de 90. Né? Então, todos esses materiais estão disponíveis gratuitamente na internet, e podem ser obtido, né, toda a informação com exemplos, exemplificação. Hoje o Revo se tornou muito útil, e o PIV continua sendo um grande baluarte. Então, nós temos à nossa disposição várias informações. E em língua portuguesa, nós temos o grande dicionário do Vortaro Túlio Flores, que é um grande dicionarista
brasileiro, né, de todos os tempos. Ele hoje já codificou, né, nesse dicionário, você vai por página, mas em termos de estatística, nós temos quase 63 mil entradas no dicionário, né? Se você for, ele ainda busca por texto, né? Então o H, então ele te mostra a possibilidade dos por textos. Claro que você ainda pode buscar no Google aonde dentro desses textos existe, mas de qualquer forma é um dicionário maravilhoso de português para Esperanto e de Esperanto para português. Certo? Bom, então agora vamos passar para a última parte de gramática que a gente quer reforçar dentro desse Anta ao curso de Esperanto, que são os sintagmas. Talvez vocês nem saibam o que seja o sintagma, né? Em uma língua, tudo se baseia em relações, como dizia o pai da linguística Fernand Saussure. Ao se emitir uma ideia através da fala, primeiramente a gente cria um bloco mental. Esse bloco mental se chama paradigma. E o emitimos verbalmente e de forma escrita, por meio de blocos de palavras. Então, vai um primeiro bloco, vai um segundo bloco, vai um terceiro bloco, quer dizer, vocês vão aprender como que funcionam esses blocos, são os chamados sintagmas. São grupos de palavras que são emitidos da cabeça de uma pessoa para a outra pessoa. E dentro dos sintagmas, eles têm algumas propriedades que a gente inconscientemente usa tudo isso, mas existem algumas propriedades que são muito interessantes. E o uso dos sintagmas no Esperanto e no português tem uma pequena variação, porque os sintagmas em si podem mover ao longo de uma frase, né? E no português não é tão flexível assim. Por isso que é muito importante a gente descobrir o que são sintagmas na nossa própria língua natal. Então, os sintagmas. Devemos entender que os sintagmas são grupamentos de palavras com ordem. Olhem, prestem atenção nisso aqui, ó. Ordem bem definida. Quando eu falo a camisa do Pedro é grande, então vamos parar a camisa do Pedro. A gente não pode falar Pedro camisa A, porque esse bloco, a camisa do Pedro, tem que vir forçosamente de forma inflexível, você tem que manter a ordem, senão você não entende o sintagma. A camisa do Pedro, que é o chamado sintagma do sujeito, do que age, né? Caso contrário, não poderia entender o que vai se emitir. É importante reconhecermos os sintagmas, pois eles podem ser deslocados dentro de uma oração, mas minimamente dentro de si mesmo. A gente pode falar a camisa do Pedro. A Pedro, camisa não dá, né? A camisa do Pedro. Então esse do não pode vir antes. A do Pedro, camisa. Né? Então tem uma ordem. Você não pode emitir diferente, senão você não entende o que está sendo falado. Mas minimamente a gente pode eventualmente modificar isso aí em alguns exemplos, que vamos dar mais à frente. Mas minimamente dentro de si mesmo, né? Então, os sintagmas. Nós temos aqui, ó, o menino malvado disse terríveis palavras aos seus pais. Então, nós temos esse chamado sintagma do sujeito. Você veja que os sintagmas, eles têm, por natureza, um substantivo que o centraliza. Aqui, nesse sintagma, nós temos sintagmas chamados nominais, né, que são os mais importantes para a gente aqui. Então, o menino, temos palavra, que é outro substantivo, temos pais, que é outro substantivo. Então, a gente, menino disse palavras pais. Mas os sintagmas são esses grupamentos que fazem essa frase compreensível. O menino malvado, sujeito,
sintagma do sujeito. Disse terríveis palavras, sintagma do objeto direto. E aos seus pais, sintagma do objeto indireto. Que em Esperanto é la malbona knabo diris terurajn vortojn al siaj gepatroj, né? A tradução está em cima. O sintagma nominal dentro de uma oração é aquele que tem o substantivo como núcleo central, como eu havia explicado. Menino, palavras, pais. Knabo, veja terminado em O. Vortojn, terminado em O, com o plural e o acusativo, né? E aqui, gepatroi, terminado em O. São os núcleos dos sintagmas. Ele pode estar no sujeito, como está aqui, no objeto ou no objeto indireto. E ainda tem uma outra forma. Ele pode estar no predicativo. Então, são 4 sintagmas, basicamente, que são nominais. E são muito importantes a gente saber onde que eles estão, porque em Esperanto eles recebem o acusativo, como eu já mostrei no caso do objeto indireto. Desculpe, no objeto direto. No exemplo acima, temos 3 sintagmas nominais. Sintagma do sujeito, o menino malvado. Sintagma do objeto direto, terríveis palavras. Sintagma do objeto indireto, aos seus pais. O sintagma nominal, o menino malvado, não poderia ter palavras colocadas aleatoriamente, como malvado menino o. Tá vendo? Não pode pôr artigo lá. Já é convencionado dentro do sintagma, dentro de um bloco desse, que o sempre vem na frente, pois não faria sentido lógico ao se emitir a ideia que queremos passar. O que mais nos importa aqui são sintagmas nominais, pois precisamos conhecê-los bem. Em Esperanto, dentro de uma única oração, precisamos reconhecer o que é um sujeito de uma oração e diferenciá-lo daquele que é objeto direto ou indireto, ou ainda predicativo. Em Esperanto, sintagmas do objeto direto e às vezes do indireto são marcados com acusativo. Então, vamos fazer um exercício. Identifique nas frases abaixo o que são sintagmas nominais: sujeito, objeto direto, objeto indireto e predicativo. Então, eu ainda não consegui encontrar o meu livro. Eu, sujeito, né? Encontrar o meu livro, porque tudo isso aqui é verbo, isso é um advérbio. Então, nós temos que procurar o que complementa o verbo. Então, o meu livro, né? Então, ele trabalhou todo ano sem férias. Aqui, basicamente, só tem sujeito, o verbo, né? Trabalhar o ano, trabalhar durante todo o ano é um advérbio, né? Sem férias também está qualificando esse verbo, trabalhar sem férias. Então, são advérbios ou locuções adverbiais. A notícia não agradou o povo. A notícia, sujeito, não agradou o povo. E assim por diante, vamos ver a solução desse exercício aqui na próxima página. Muito bem. Eu ainda não consegui encontrar meu livro. Eu e o meu livro, objeto direto, né? Que em Esperanto, veja, mi ankoraŭ ne sukcesis trovi mian libron. Então, você vê que esse sintagma inteiro, ele está aqui, ó. Em Esperanto, quando você está falando, não tem um lá aqui, né? Não, não tem, porque o mia já especifica bem livro. Ficaria um pleonasmo, né? O meu livro em Esperanto não existe, la mia libro, não. Né? É forçar demais, né? Ele trabalhou todo ano sem férias. Li, sujeito, labores, dum la tuta jaro sen ferioj, né? Então, só tem o sujeito, o sintagma do sujeito. O sintagma do objeto está aqui. A notícia não agradou ao povo. Objeto indireto, né? La novaĵo ne plezurigis ao la popolo, né? Ele não estava triste. Aqui nós temos o caso de um predicado, né? Predicativo.
Ele, o verbo ser, né? Verbo de ligação, line estis malgaia. O professor ensinou gramática ao aluno. Então, nós temos o sintagma do sujeito, sintagma do objeto direto e do objeto indireto. São separados, né? Lá instruisto, instruis grammaticon. Você veja que o sintagma do objeto direto leva um N em Esperanto, né? Aula lernanto. Eu me esqueci do livro. Me forgesis la libron. Eu me esqueci. É interessante que em português, quando o verbo esquecer, ele tem dupla regência. Ou ele é objeto indireto, ou ele é objeto direto, né? Então, o objeto direto nesse caso seria me. Em Esperanto é me forgesis la libron. Só tem objeto direto, não tem a forma pronominal aqui. Não existe eu me esqueci em Esperanto. Eu esqueci em Esperanto. Eu esqueci o livro. E também em português, se você tirar o me, você tem que tirar o do. Eu esqueci o livro. Entenderam? Ele vira objeto direto no lugar de objeto indireto. É uma questão do português. O verbo esquecer, o verbo lembrar também. Eu me lembrei disso. Eu lembrei isso. Não tem a preposição. Muito bem. Everaldo escreveu uma carta a um amigo. Everaldo escreve letteron. Tá vendo que uma carta é objeto direto? É o sintagma do objeto direto. Ele leva o N. Al la amico, quando tem preposição em Esperanto, não tem acusativo. Ela ficou calada por horas. Aqui é tipicamente um predicativo. Ela calada. She reste silenta. Veja que o predicativo, ele normalmente é um adjetivo que qualifica o sujeito. Silenta dum horoi, por horas, durante horas. Os meninos continuam felizes depois da festa. La knabo dauris feliciae post la festo. Né? O menino, sintagma do sujeito, aqui é tipicamente um predicativo. Continuaram, eram, se tornaram, ficaram, são os verbos, né, de ligação. Depois da festa. La knabo dauris feliciae post la festo. Diva gosta de cozinhar. Diva chatas cuiri. Né? Nesse caso, é um caso especial, onde que o objeto direto, né, no caso, o objeto indireto, em português, porque cozinhar é uma forma nominal dos verbos, né? De cozinhar, objeto indireto. Em Esperanto, é um simples verbo duplo, não tem uma ligação entre chatas, que é gostar, e cuiri. Diva chatas cuiri. Ela gosta de cozinhar. Então, tem um Vortaro aqui que vocês poderão aprender para poder ler melhor o texto que vai se seguir. Então vamos ver esse diálogozinho que é interessante. Ó. Curatsisto. Saluton, quem vi sentas? O médico, né? Curatsisto. Aquele que cura. Saluton. Oi, quem vi sentas? O que você sente? O Carlo diz: Mi havas capdoloron. Eu tenho dor de cabeça. Viu? É uma palavra dupla. Capa, que é cabeça, doloron, que é dor. Dor de cabeça. A gente pode fazer palavras por justaposição em Esperanto. Vem sempre o radical inteirinho da palavra. Veja que no caso aqui, mi havas, eu tenho dor de cabeça. Então, o sintagma aqui é de objeto direto, né? Então, leva a marca do N. Eu tenho, a dor de cabeça sofre a ação de ser tida, né? Mi havas capdoloron, doktoro. De faridias terura ce la frunto. Ela se torna. Vocês vão aprender esse id com detalhe no curso básico, que é tornar-se. Ele, quando se junta, ele
ele sempre tem a ideia de tornar-se. Ela torna-se fazendo, né? Então é torna-se, é o verbo tornar-se. Ela torna-se terrível, alterura, né? Ce l'affronto, junto à fronte, na fronte, né? Curatsisto, kion vi faris lasttempe? O que você fez ultimamente? Lasta tempe. Lasta é o último, ultimamente é o advérbio derivado com e no final. Carlo festoin ce la facultato. Mi baldaŭ diplomiĝos ĉi-jare. Festas na faculdade. Eu, em breve, diplomarei neste ano. Ĉi-jare. Curatsisto, kiom-jara vi estas? Quantos anos você tem? Vi ŝajnas tre juna por diplomiĝo. Você parece muito jovem para a diplomação. Mi jam estas dudek-tri-jara. Eu já estou com 23 anos. Kaj mi daŭre sekvos miajn studojn. E eu vou continuar seguindo os meus estudos sobre matemática. Mi volas fariĝi doktoro. Eu quero me tornar doutor. Kuracisto, tre bone. Do, Carlo, via capdoloro certe ne estas grava. Muito bem. Então, do, né? Carlo, sua dor de cabeça certamente não é grave, não é importante. Prenu du piloloin, pegue 2 pílulas de tilcuracilo, deste remédio, kaj revisito min, e visite de novo, revisito min, se vi ne resaniĝos en 2 tagoj. Se você não se tornar são, né? São, san, ídio, tornar-se são, resanidios, você não melhorar, em outras palavras, em 2 dias. Bom, vamos ver aqui como que se fazem os números em Esperanto. Olha, é muito simples. Se você souber esses de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o resto para frente é toda uma derivação desses números aqui. Dec 1, dec 2, veja, 11. Você põe o 10 e 1 na frente. 10, 1, 10, 2, 10, 3, dec 4, dec 20, dec 6, dec 7, dec 8, dec 9, dudec. Aí, quando chegou no 20, são 2 10. Dudec. Como o acento em Esperanto é sempre na penúltima sílaba, você tem que dizer dudek. E aí o próximo, só pôr 1 na frente, já vira 21. Dudek 1, dudek 2. E o 30, tridek, são 3 10, né? Tridek kvin é o 35. Kvardek, kvardek kvin, 4, 10, 8. Então, 48. Kvindek, kvindek now é o 59. Sesdek, 60. Sepdek, 70. Okdek, 80. Naudek, 90. Cent. 101, né? Olha, depois do 100. Então, depois do dek, a única palavrinha nova que surge é o cent. Muito parecida com o português, né? Cent, 101, 102, 109, 120, 164, 170, 180, 190. E daí para frente, ó, dutzend, aqui não era 210, aqui é 200. Dutzend, tricent, quartcent, quintcent, sexcent, septcent, octcent, naucent. 987, naucent, octecent. Naucent, naudecnau. Naucent, naudecnau. 1000. A terceira palavrinha que você precisa aprender, ó. Então, com 3 palavrinhas, com 10 mais uma 11, mais uma 12 palavrinhas, você já vai contar milhares, né? 1000,
1001, 1015, 1027, 1100, 1103, 2000, 5079, 76, 10.000, 10.699, 10.699. Então, números é uma coisa relativamente fácil. Tem que treinar lendo placa de carro, lendo números nas placas de carro. Vocês vão ficar, depois da 100ª placa, vocês estão bons em saber contar em Esperanto. Vamos traduzir essas frases. O que você sente, a dor. Na verdade, são as frases que estão lá naquele diálogo. Você só precisa identificar onde que elas estão, né? E aí, nós vamos lá. O que você sente? Que onde sentas? Né? Tá lá no diálogo. A dor de cabeça se tornou terrível na minha testa. La capturou farigas terura c'è l'affronto. Com quantos anos você está? Que eu me estas? Ah, já tenho 25 anos. Me jam estas dudekvin jara. Vou continuar seguindo meus cursos sobre geografia. Oh, aqui tem um errinho aqui. Vou continuar. Me daure sekvos mien estudo pri geografio. Né? É só uma palavrinha nova. Pegue 3 pílulas desse remédio e me visite se não curar em 5 dias. Preno do piloloin de tiocuracilo, kai revisito min se viner resanidios endutagoi. Então vamos ver um resumo de tudo que vocês aprenderam até agora e assim a gente já finaliza esse curso preparatório para o curso básico de Esperanto e brevemente você terá a chance de aprender na plenitude a língua. Mas de qualquer forma vocês aprenderam. O artigo lá e o artigo indefinido não existe. Vocês aprenderam que substantivos estão terminados em o e oi e no acusativo oi, né? Com N no final, adjetivos também terminados em A no singular e ai no plural. Advérbios derivados terminam em E, né? O verbo no infinitivo termina em I, no presente em as, no passado is, no futuro os, no condicional us e no imperativo u. Os pronomes pessoais mi, vi, li, xi, di, ni, ili, oni e si. Tá? Pronomes possessivos, só colocar um a no final de cada um. Mia, via, lia, xia, dia, nia, ilia, onia, cia. E o acusativo, os sintagmas nominais de objeto direto levam ao acusativo. Né? É colocar o nzinho no objeto direto das frases. Tem que aprender a identificar isso. Tem que fazer muito exercício, gente. Senão, porque o português não tem nada disso. E o Esperanto tem. Então, é necessário aprender para falar bem o Esperanto. E o predicado do objeto direto não leva acusativo. Claro, ele é só um qualificativo. Então, não indica, porque o verbo é de ligação, ele não tem efeito de ação. Né? E a conjunção integrante que nós aprendemos, que é muito importante, nós aprendemos na 4ª lição. Então, até o próximo curso, as palavras interrogativas, chu, kio, kio, kia. Então, até o próximo curso, o curso básico de Esperanto, onde vocês vão ter a dimensão completa do idioma em pouco mais do que 20 lições. Mas dentro do programa Miamico nós temos depois do curso básico, temos todo um quadro de atividades que você poderá seguir vendo e participando nas nossas listas na rede. Por exemplo, nós temos atividades durante toda a semana em Esperanto. E essas atividades, elas são fundamentais que você participe delas. Estou querendo
fazer para cá. Você participe dessas atividades domingo, segunda, terça, quarta. Sempre tem muita coisa para você estar exposto à língua internacional e poder falar Esperanto. Só assim você terá todo um programa de atividades que a gente está aí proporcionando para você de uma forma gratuita e te incentivando a ser mais um membro dessa grande associação mundial de pessoas que querem se motivar e motivar-se para defender a paz mundial, a fraternidade, o bem-estar da humanidade. O Esperanto é uma língua que visa a união entre as pessoas, a amizade, a inter-relação humana de todos. Foi um prazer. Despeço-me aqui, Adonis Saliba, e espero ser de vocês um monitor no futuro ou entregar vocês nos braços dos nossos monitores dentro do programa Mia Amico. Ĝis revido, farto bone, kaj ĝis la elementaj kursoj de Esperanto kiujn vi partoprenos. Ĝis tiam.